O Ronaldo Fenômeno, inclusive, ele falou nas últimas horas sobre o novo técnico da seleção brasileira e ele defende que a CBF, sim, contrate um técnico estrangeiro para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Nós temos aqui até as aspas do Ronaldo. Ele falou do Fernando Diniz, elogiou o Fernando Diniz, mas acha que nesse momento a CBF precisa buscar um técnico estrangeiro. Abre aspas. Tem muitos nomes incríveis que fariam muito bem. Ancelotti, Abel do Palmeiras, Mourinho da Roma, são nomes incríveis. Todos eles com contratos. Não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que apoiaria um nome estrangeiro. As opções brasileiras não vejo muitas. O que eu quis dizer é que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada. Enfim, antes do anúncio do treinador, a CBF ainda terá outros anúncios para fazer. A escolha do treinador vem de um conceito de como a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue. A partir desse conceito de jogo que a seleção escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse jogo, fecha aspas, a declaração do Ronaldo Fenômeno. E ele ainda disse, não diria que o técnico brasileiro ficou para trás. A seleção desde 2002 não ganha nada. É um momento propício para arriscar, inovar, trazer uma novidade para o cenário nacional. Não vejo problema nesse sentido. Logicamente, temos grandes nomes no Brasil, mas é uma decisão que a CBF vai ter que tomar. Estou ansioso por esse nome. Espero que não pensem no Pesolano, por favor, fecha aspas, o Pesolano, técnico do Cruzeiro. Mas e aí, Pilhado, você concorda com o Ronaldo Fenômeno? Chegou a hora de um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Quem não concorda é maluco, né, Pedro? Quem não concorda é maluco ou quer fazer politicagem, ou quer interferir no futebol da CBF. Não tem como a gente dizer que hoje o futebol brasileiro tem um treinador à altura para a seleção brasileira. Não tem. Eu acho até triste a gente falar isso, mas não tem. O Renato Gaúcho já se destacou num período, mas acabou se queimando no trabalho no Flamengo. O Cuca se destacou num período, acabou se queimando nesse último trabalho no Atlético Mineiro. Não acho que o Dorival Júnior é um nível de treinador para a seleção brasileira. Talvez o Fernando Diniz um dia seja, mas ainda também não é. É um treinador ousado, é um cara que tem uma forma de jogar interessante para a seleção brasileira, mas ainda é muito questionado pelo temperamento. Muito jogador ainda diz que ele é meio maluco nos bastidores, fora de campo. É um cara que precisa, sim, evoluir, ganhar títulos, o que eu acho muito importante, para depois ser treinador de uma seleção brasileira. Agora, já quando a gente fala de treinador estrangeiro, saiu uma notícia recente de que o Ancelotti teria gostado da ideia a partir do meio de 2023. Me desculpa, se o Ancelotti aceitar, é ele o nome. É ele. Multicampeão europeu, campeão recentemente, agora o último campeão com o Real Madrid, acostumado a trabalhar com nomes brasileiros, inclusive nesse último ano, que ele trabalhou com Vinícius Júnior, que ele trabalhou com Militão, ele trabalhou com Marcelo, ele trabalhou com Rodrigo. É um cara que dizem que tem um bom temperamento, o que é importante para a seleção brasileira. Agora, como eu disse ontem, se não for treinador estrangeiro na seleção brasileira, nessa próxima era, é porque eles querem interferir nas convocações. Não tem explicação. Porque não tem explicação para a gente colocar treinador brasileiro com os nomes que a gente tem disponíveis hoje. O treinador tem que ser estrangeiro. Não precisa o Ronaldo, um dos maiores nomes da história, falar isso para a gente ter essa certeza. A gente sempre falou isso aqui. A gente vê que os treinadores brasileiros, eles vêm caindo muito de rendimento e os estrangeiros estão reinando, inclusive no futebol brasileiro. A gente tem no futebol brasileiro Abel Ferreira, que foi bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, atual campeão brasileiro. Jorge Jesus, quando veio, foi campeão brasileiro de forma avassaladora, foi campeão da Libertadores. Fez o melhor futebol do futebol aqui no Brasil nos últimos anos. Então não tem discussão, não tem como. A CBF não tem como justificar a preferência por um técnico brasileiro, a não ser aquela palhaçada. Não, é para representar o Brasil, tem que ser um técnico brasileiro. Isso é lorota, porque se você for ver hoje no futebol brasileiro, tem mais treinador estrangeiro do que treinador brasileiro. Pode perceber, se você pegar aí, o Ronaldo falou do Pesolano, a gente tem Abel Ferreira, a gente tem o do Curitiba agora, o novo, que estava no Atlético Paranaense, o Antônio. São vários treinadores estrangeiros. Tem o Vojvoda no Fortaleza. Se eu não me engano, são 9 treinadores estrangeiros. Nesse momento, tem o Luiz Castro no Botafogo.
Então, é desculpa esfarrapada se falar que tem que ser treinador brasileiro porque é a seleção brasileira. Porque os estrangeiros estão dominando o futebol brasileiro. Você vê nos clubes mais treinador estrangeiro do que treinador brasileiro. Então, eu acho que para a gente ver um futebol bonito e vencedor na seleção brasileira de novo, eu acho que a gente tem que ousar. Eu acho que a gente tem que arriscar. Já tentou muito. Já teve o 7-1, que foi vergonha. Já teve a eliminação para a Bélgica, que foi vergonha. A eliminação para a Croácia, que para mim também foi vexame. Chega de vexame. Deu as chances que precisavam para treinadores brasileiros. Agora bota um estrangeiro e vamos ver o que dá. Se o Ancelotti aceitar, dá uma fortuna para ele, porque a gente sabe que dinheiro a CBF ganha. Dinheiro não é problema para a CBF. E se o Ancelotti não for o nome, aí sim, Abel Ferreira, Jorge Jesus, algum outro treinador, já que Guardiola e Klopp, a gente tem praticamente certeza que não aceitariam. Agora, Ancelotti na seleção brasileira seria lindo e poderia revolucionar um futebol que passou vergonha de 2014 até 2022 em Copas do Mundo. Falando agora do Carlo Ancelotti, de acordo com o UOL, o plano da CBF é contratar um treinador de peso para o próximo ciclo de Copa do Mundo de 2026. O nome do Pep Guardiola teria sido cogitado, mas o técnico não demonstrou tanto interesse assim em avançar com as conversas. Já Ancelotti teria sido consultado pela primeira vez em outubro e se mostrou aberto a avançar com as conversas. No entanto, o técnico só abriria negociações concretas após finalizar a temporada pelo Real Madrid em junho de 2023. Até acrescentando uma informação, de acordo com a TNT Sports, ao ser questionado sobre a possibilidade de nomear um técnico interino e esperar para definir o novo comandante em junho, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi direto: impossível. E aí, Pilhado, falando especificamente do Carlo Ancelotti, você esperaria... Antes com o Caboclo, né? Com o Caboclo na presidência da CBF, ele tentou o Xavi. Mas e aí, Pilhado, falando do Carlo Ancelotti, você esperaria o fim da temporada europeia para negociar com o atual técnico do Real Madrid? Claro que eu esperaria, Pedro, até porque o que vai ter de trabalho até o meio do ano? Aí é lorota do presidente da CBF se for desculpinha para ele não contratar. Porque é muito óbvio que se o Ancelotti aceita comandar a seleção brasileira, você pode esperar até junho. O que vai ter até lá? Vai ter algum amistoso mequetrefe da CBF lá em Singapura, lá nos Emirados Árabes, lá na casa lá naquele lugar, contra algum adversário baba, contra uma seleção nada. Vai ser isso que vai ter até junho. Nada vai ter para o treinador fazer na seleção brasileira até junho. Então, é desculpinha para boi dormir, é desculpinha da CBF. Isso aí vai ser desculpa se eles não quiserem contratar. Ou se ficar muito caro, ou se eles baterem na tecla de contratar um técnico brasileiro. Porque se o Ancelotti, um dos 3 maiores treinadores do mundo, porque eu coloco ele nesse patamar, aceitar treinar a seleção brasileira e a CBF der a desculpa que não pode porque só pode assumir no meio do ano, isso aí é lorota, isso aí é balela, o que a gente já está muito acostumado a ver no futebol brasileiro, não só na CBF, mas em vários clubes por aí.